Olá, meus amores, tudo bem? Bom, estamos iniciando então a nossa quarta aula sobre o sistema locomotor, ossos. Lembrando que esta é uma aula de biologia para o 8º ano do ensino fundamental. E eu sou a professora Margola. Bom, na aula passada a gente começou a falar então sobre a questão dos ossos e a constituição. Lembram que a gente falou que esses ossos então são constituídos por uma matriz óssea, que essa matriz óssea ela tem na sua constituição compostos orgânicos e compostos inorgânicos e além dessa matriz óssea nós vamos ter nessa constituição algumas células especializadas. E aqui então a gente retoma então a parte dessas células especializadas. Relembrando então que nós temos 3 tipos de células especializadas constituindo esses ossos. Os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Todos vocês com certeza vão lembrar ainda da aula anterior que os nossos osteoblastos são os ossos, ou melhor, são as células jovens, né? Então são aquelas células que vão ser responsáveis pelo processo de formação desse tecido ósseo. Enquanto que os osteócitos vão ser esses osteoblastos agora envelhecidos, né? Então, esses osteoblastos agora envelhecidos, que a gente vai chamar de células maduras, eles também vão ter uma responsabilidade. Lembra que se os osteoblastos eles vão ser responsáveis pela formação óssea, né, daquela matriz óssea, em especial pelaquela parte orgânica que constitui a matriz óssea, esses osteócitos eles têm a funcionalidade de fazer a manutenção dessa matriz óssea. Só que, claro, lembrando que eles têm uma atividade metabólica muito menor do que os osteoblastos. Os osteoblastos são mais ativos, metabolicamente falando, do que os osteócitos. E nós temos os osteoclastos, né, que são responsáveis pelo processo de degradação desses ossos, né, então pelo processo de reabsorção, que a gente até comentou que eles fariam aquele processo de limpeza. E enquanto eles estão fazendo a limpeza, né, daquele tecido ósseo, retirando todas aquelas células que perderam a sua funcionalidade, que não estão mais tão ativas, né, que já estão envelhecidas, enquanto ele vai fazendo essa limpeza, a gente vai ter os osteoblastos que vão fazendo a renovação. Então, os osteoblastos e os osteoclastos, eles trabalham em conjunto, né? Então, é super importante esse trabalho em conjunto dessas células. Então, enquanto os osteoclastos fazem esse processo de limpeza, né, de degradação, a gente vai ter os osteoclastos fazendo esse processo de renovação celular. Então, é super importante esse trabalho em conjunto que eles realizam, tá? Então, para a gente poder lembrar disso. E claro que a imagem que a gente tinha lá, só que eu tinha desenhado, né, no quadro, aqui uma esquematização também desse desenho. Uma coisa importante que não tinha colocado na aula anterior, só para a gente poder colocar aqui, mas que a gente consegue observar olhando para essa imagem, que os osteoblastos, claro, o osteócito, se é um osteoblasto envelhecido, né, uma célula madura, é a mesma coisa. Então aqui nós temos células mononucleadas, ou seja, tem a presença apenas de um núcleo. Enquanto que o osteoclasto é uma célula polinucleada. Nós temos vários núcleos nessa célula. Ela é uma célula bem maior, né, que o osteoblasto. Ela é grande, ela pode ter até 50 núcleos. Então, ela tem uma quantidade grande, porque acaba sendo resultado de uma fusão de outras células mononucleadas. Tá? Então, por isso a gente tem essa quantidade tão grande de núcleos presentes nesse osteoclasto, diferente do osteoblasto, que tem apenas um único núcleo. Tá? Então, há essa diferença também nessa quantidade de núcleos entre essas células. E a gente vai poder perceber, né, aqui na frente, esse GIF, justamente para a gente ver essa atividade de como funciona. Aqui o osteoclasto, o que ele está fazendo? Justamente fazendo esse processo de limpeza, né? Então veja que ele está fazendo uma degradação, né,
desse cálcio, então ele vai fazendo uma limpeza aqui. Importante também, quando há a necessidade da retirada, digamos, lembra que eu coloquei que quando houvesse, se a mãe estivesse grávida e houvesse a necessidade de cálcio e ela não estivesse ingerindo uma quantidade suficiente na alimentação e ela precisasse de mais cálcio para que pudesse esse cálcio fazer parte da constituição dos ossos do seu bebê, esse cálcio ele seria retirado do organismo dela. Lembra que eu comentei isso? Bom, então quem é que vai atuar nesse processo? Vai ser justamente os osteoblastos, os osteoclastos. Porque o osteoclasto ele vai lá e vai fazer a degradação, vai retirar esse cálcio, né, dos ossos. Então ele vai lá, degrada, retira, né, o cálcio dos ossos, para que esse cálcio ele possa ir para a corrente sanguínea. E dessa forma, esse cálcio ele possa ser encaminhado até o bebê, para que esse cálcio ele possa fazer parte da constituição dos ossos daquele bebê. Tá? Então, o osteoclasto ele também participa nesse processo. Tá? Super importante. Então, aqui a gente consegue visualizar esse processo em que ele está fazendo essa degradação. Então, essa limpeza. Em compensação, a gente vê aqui os osteoblastos fazendo essa renovação. Então, lá a gente viu os osteoclastos fazendo a retirada daquela parte que já estava envelhecida, né, no tecido ósseo. E aí os osteoblastos eles vêm renovando esse tecido ósseo, né, fazendo a deposição de cálcio aqui nesse tecido, nessa parte que já havia sido limpo pelos osteoclastos. Então eles acabam trabalhando em conjunto, é super importante essa atividade dos dois, dessas duas células. E essa atividade aqui também pode se explicar também a partir dessa atividade tanto dos osteoblastos quanto dos osteoclastos, uma situação que é muito conhecida e que certamente vocês já ouviram falar, que nós conhecemos como osteoporose. Né? Então, nessa osteoporose, o que a gente vai ter? Ela é justamente uma criação óssea onde não acompanha a renovação da camada óssea anterior. Ou seja, isso vai se dar por conta de uma baixa atividade da célula formadora, que se dá por conta da atividade do osteoblasto. Ou pode acontecer também por conta de uma elevada atividade da célula removedora do osso, que é o osteoclasto. Ou seja, se nós tivermos o osteoclasto retirando aquela camada, né, vai retirando a camada de cálcio, vai retirando todas as células que já perderam a sua atividade, ele faz toda aquela limpeza. Se o osteoblasto estiver com uma baixa atividade e não fizer a renovação, aquele osso ali fica enfraquecido. Então a gente tem uma quantidade maior de poros ali e esse osso enfraquecido ele fica muito mais frágil, fica muito mais fácil de sofrer uma fratura. Então a gente tem uma baixa atividade celular formadora do osso, do osteoblasto, esse osso fica fragilizado, a gente tem aí, pode ter uma condição de osteoporose. Mas, se em compensação o osteoblasto está atuando normalmente, mas a gente tem uma maior quantidade de osteoclastos, que apesar do osteoblasto estar fazendo essa renovação, mas o osteoclasto ele está retirando de uma forma muito maior, está retirando mais do que o suficiente desse tecido ósseo, a gente também vai ter esse osso mais fragilizado, um aumento na quantidade de poros, esse osso ele fica mais fragilizado, fica muito mais suscetível a fraturas. E essa osteoporose a gente pode então definir como uma condição metabólica que se caracteriza pela diminuição progressiva na densidade óssea e o aumento do risco de fraturas. Porque o que vai acontecer? Se eu vou ter uma diminuição na densidade óssea, isso me diz que eu vou ter um aumento na quantidade de porosidade desse osso. Então, vai ter um aumento na quantidade de poros desse osso, consequentemente ele fica muito mais frágil. A gente pode visualizar isso aqui nessa imagem. Então, aqui eu tenho um osso normal,
Veja aqui, eu tenho a presença de poros. A gente já visualizou que em um osso normal eu tenho a presença de poros. Isso é super normal, eles vão ser preenchidos, né, por substâncias. Eu vou ter sangue presente aqui nesses poros, vou ter a presença de medula, enfim. E eu tenho aqui um osso com osteoporose. Olha o aumento desses poros. Então, esses poros, eles acabam aumentando de tamanho, eles acabam tendo uma amplitude maior nesses ossos, e esse osso ele fica muito mais sensibilizado, então ele acaba correndo o risco de quebrar com muito mais facilidade, sofrer uma fratura, do que este osso, tá? Que ele apresenta aparentemente uma resistência maior, né? A gente poderia dizer que aqui eu teria uma camada mais compacta, lembra daquela parte mais compacta que a gente falou? O osso aparentemente tem uma rigidez maior, né? E aqui não, a gente vê que aparentemente ele parece estar muito mais fragilizado, tá? Então acaba tendo essa diferença, justamente por conta dessa atividade. Então há necessidade de se haver um equilíbrio entre a atividade do osteoblasto e do osteoclasto. Com o passar dos anos, às vezes, em especial nas mulheres, a questão da osteoporose ela pode ser muito mais presente, porque a gente pode ter uma queda na quantidade dos osteoblastos, né, que vão diminuir aquela quantidade na participação, na constituição da parte orgânica que vai fazer parte da matriz óssea, que vai constituir o colágeno. E a gente lembra que o colágeno ele é importante porque ele vai dar flexibilidade para esse osso. Então, se eu tenho uma diminuição na quantidade de colágeno que é produzido, eu vou ter um aumento na quantidade da parte inorgânica que constitui aquela matriz óssea. Com isso, aquele osso ele fica muito mais fragilizado também, tá? Então, importante essas informações. Além disso, é super importante também a vitamina D, porque a vitamina D ela vai atuar nesse processo de sintetização do cálcio. Então, e a vitamina D, a gente já sabe que para que eu possa ter essa produção de vitamina D no organismo, uma das principais fontes é justamente essa exposição ao sol. 15, 10 minutinhos de exposição ao sol, pela manhã, de preferência, né, cedinho, a gente consegue ter essa produção de vitamina D, que é essencial para que depois ela possa estar atuando nesse processo de sintetização do cálcio, né, e a gente possa ter ossos saudáveis. Então, super importante a gente estar atento a todas essas questões. Bom, essa é apenas mais uma aula desse processo do sistema locomotor. Na semana que vem a gente vai dar continuidade ainda a esse módulo, ao módulo 11, e até lá a gente vai continuar trabalhando ainda na questão das lives sobre este módulo. Então, até breve!